Olá, quero estar falando aqui sobre a Eliseba, esposa do sumo sacerdote Arão, lá no livro de Êxodo, capítulo 6, o versículo 23, diz assim: Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Abinadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nós vemos aqui que Eliseba, né, a Bíblia não fala muito sobre ela. Nós vemos aqui que esse texto sagrado revela o nome da mulher de Arão, o primeiro sumo sacerdote em Israel. E o nome Eliseba é citado unicamente neste texto. Não nos traz nenhuma atividade que ela fazia, mas sabemos que ela era esposa, mãe de 4 filhos que também, eram sacerdotes: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O nome Eliseba é traduzido em algumas versões como Elizabeth e significa Deus é o meu juramento. Eliseba era também filha de Abinadab, cujo nome significa o Senhor mostrou-se generoso. A generosidade divina também se mostrou favorável com Eliseba, dando-lhe o privilégio de ser a esposa do sumo sacerdote Arão. Nós vemos aqui que ela era esposa, também mãe de 4 sacerdotes. Como Eliseba, muitas mulheres de Israel também, mãe, são esposas de pastores, são também, pessoas, esposas de líderes que estão à frente de alguma obra, de algum trabalho, e sabemos que são observadas, carregam a responsabilidade de apoiarem também o ministério de seus maridos, além de serem exemplo, também para as outras mulheres. O silêncio aqui nas escrituras sobre Eliseba não mostra que ela era uma pessoa inativa, mas sim mostra que, como esposa, ela era mais serenidade, de manter-se simples à sombra do seu querido esposo. Nós vemos que Eliseba, esposa do sumo sacerdote de Israel, equivale hoje também à esposa de um pastor presidente com várias responsabilidades, esposa de pastores. Nós vemos que ela sendo ali, exemplo também de humildade, de fidelidade, dedicação à obra de Deus e também à sua família, como esposa e mãe. Nós sabemos que Eliseba, por ser a esposa, deste importante líder religioso, certamente ela era observada pelas demais mulheres, como nós, às vezes, como estamos numa vitrine, muitas pessoas nos observando, olhando para nós, querendo ver, a nossa serenidade, a nossa humildade, como esposa, mãe, e esposa do líder, que é o pastor, ou muitas das vezes em outros lugares, como os líderes. Então as pessoas observam. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele também aconselhou que nós devemos ser mulheres que sejam exemplo dos fiéis, ser fiel, a Deus e também a nossos esposos, a nossa família. Nós sabemos que nós temos que serem mulheres, semelhantes, nesse século que nós vivemos, mulheres sérias, mulheres não caluniadoras, mulheres, que sabem ser boa dona, de casa, cumprir com seus deveres e honestidade e também humildade. Nós vemos aqui que o próprio Deus aconselhou a nação de Israel
que tomassem como exemplo de fé, né? Importante o casal Abraão e Sara, né? Nós vimos que o vosso pai Abraão e a vossa mãe Sara, tende eles como exemplo. E nós sabendo que, por sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Quando nós seguimos os exemplos das pessoas fiéis e a serem fiel também ao nosso Deus, às nossas responsabilidades, aos nossos compromissos, Deus também nos abençoa. Ou como ele abençoou o Abraão e Sara, ele quer te abençoar. Às vezes você acha que ser esposa é um cargo nem tão pesado, uma carga tão pesada, tão difícil de levar, mas quando nós olhamos para o nosso Deus, ele nos ajuda, ele nos dá força, ele nos abençoa e nós conseguimos fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Deus quer te abençoar. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre a importância do exemplo. Por que ele disse isso? Porque vos dei o exemplo para que eu vos fiz, façais vós também. Então, o próprio Jesus é o nosso exemplo. Nós temos que segui-lo, seguindo o exemplo de Jesus. Nós vamos ser exemplos também para outras pessoas que vão olhar para nós e querer seguir aquilo que nós estamos seguindo. Nossa família é abençoada. Oh, aleluia! Porque o apóstolo Paulo também aconselhou a Timóteo, dizendo para ser exemplo dos fiéis. Ninguém despreze, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Oh, aleluia, glória a Deus. O mesmo conselho ele dá para os líderes da igreja a serem exemplos para os fiéis. É também válido para suas respectivas esposas. Através de Eliseba, do sumo sacerdote Arão, aprendemos que por trás, né, ou ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, né? O homem de Deus tem sempre uma grande mulher. E sobre a esposa de um grande líder espiritual, pesa também a responsabilidade de ser um exemplo de esposa para o seu marido em casa e também para as outras pessoas que estão observando. Deus, ele está no controle. Ele te chamou para esta grande responsabilidade. Não porque você é capaz, não porque você é capacitada, mas ele diz: eu estou contigo, eu te capacito e te ajudo e você vai vencer. Quem sabe você neste momento está ouvindo este vídeo, vendo, ele está falando com você nesse dia, para que você não desista, mas seja exemplo, siga junto com seu esposo, ele te dará a bênção, ele te dará vitória e vai te dar estratégia e ensinamento para vencer e você será uma joia preciosa, porque o seu valor excede o de finas joias. Que Deus te abençoe. Amém.